querido amigo, querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez neste canal que tem como objetivo estudar a palavra de Deus de forma breve. É isso mesmo, minha gratidão mais uma vez porque você tem compartilhado os vídeos que você está recebendo de forma diária. E se você me assiste aí pela primeira vez, não perde a oportunidade, já te inscreve aí no canal, ativa o sininho para que você receba novos vídeos diários da Palavra de Deus. E não esqueça no final desse vídeo deixar o teu like, eu gostei, para que assim nós possamos cada vez mais crescer no estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de uma temática tão importante para cada um de nós. Você está preparado para o fim do mundo? Eis uma pergunta. Se responda para você mesmo. Se o mundo hoje terminasse, você estaria preparado? Como é que fica o teu coração quando se fala dessa temática, quando você vê isso pelos meios de comunicação, pela internet, que é tão bombardeada, pelo momento que nós estamos vivendo tão delicado, há essa especulação do fim do mundo? O que a palavra de Deus fala para nós dessa temática? Eu gostaria só de relembrar, de fazer uma síntese desse tema e tirar algumas lições importante para a vida de cada um de nós. Eu quero ler o que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós iremos ler apenas o versículo 3 e o versículo 14. São Mateus, capítulo 24, versículo 3, nós iremos ler, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Interessante que essa pergunta ela já é antiga. Os próprios discípulos não perderam a oportunidade de fazer essa pergunta para o próprio Jesus. Primeiro, quando iria terminar o mundo? Que sinal haveria do fim do mundo e da segunda vinda de Jesus? Uma pergunta tão interessante. Aí mesmo no capítulo 24, do versículo 4 até o 11, Jesus ele enumera os sinais que iriam acontecer no mundo próximo do fim do século e do retorno de Jesus. Mas eu quero me atentar com você no último sinal para o fim do século e o retorno de Jesus. Ambos estão interligados, o fim do mundo e o retorno de Jesus. No último sinal que Jesus deixou na sua palavra para que nós estivéssemos atentos, qual seria esse último sinal para o retorno de Jesus? Vamos ler lá o que diz lá no versículo 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Diferente de especulação que a mídia coloca, que os meios de comunicação colocam, que o mundo vai terminar de uma forma, com catástrofe, com tragédia, com aquilo outro, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que o fim se daria com a pregação do Evangelho. Quando este Evangelho do Reino for pregado por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, a palavra de Deus diz, então virá o fim. Só o fato de você estar recebendo esse vídeo, de estar compartilhando essa mensagem, você já está fazendo parte da profecia. O Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado a pessoa de Jesus, a volta de Jesus. É isso mesmo. E por que é importante a pregação do Evangelho? Por que é importante nós pregarmos? Por que é importante nós estarmos atentos nos sinais e saber que o Evangelho está ganhando proporção, que está chegando em lugares aonde não chegava antes? Porque quanto mais a pregação do Evangelho for colocada em massa, mais próximo está do fim dos tempos e do retorno de Jesus. E eu quero atentar para você uma das melhores promessas, das maiores promessas que nós encontramos na Palavra de Deus pelo próprio Jesus, se encontra lá no Evangelho de São João. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 14, você abre aí ou acompanha aí a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. São João 14, versículo de 1 a 3, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus ele prometeu que ele voltaria. Por isso que é importante nós sabermos que o último sinal para o fim dos tempos e o retorno de Jesus é a pregação do Evangelho, é saber que Jesus está voltando. A pergunta que eu faço para você nesse exato momento: você está preparado para o retorno de Jesus? Nós podemos ver que aqui existe uma interligação, como eu falei no início, o fim do começo. Por que o fim do começo? Porque quando Jesus voltar, tudo irá acabar, esse velho mundo irá passar e nós, os que estivermos preparados, passaremos a viver com Jesus eternamente. A pergunta que eu faço para você, volta a fazer essa mesma pergunta: você está preparado para o fim do começo? Você está preparado para o fim do mundo? Você está preparado para o retorno de Jesus? Sabe, o fim do mundo, o retorno de Jesus, ele ocorre de duas formas. Primeiro, quando você morre, isso mesmo, quando você decide em vida, um dia todos aqueles que morreram em Cristo irão ressurgir. Leia comigo o último verso que eu quero fazer dessa meditação, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, o fim do tempo, o fim dos tempos, melhor dizendo, e o retorno de Jesus, eles estão interligados. Quando Jesus voltar, esse mundo velho terminará e começará um novo mundo. É isso mesmo. A pergunta que eu faço: está você preparado para o fim do mundo? Está você preparado para o retorno de Jesus? Se você morrer hoje, Jesus já veio para você. Por quê? Porque quando você acordar, você vai acordar com o retorno de Jesus. Então, nós precisamos decidir em vida. Se nós estivermos vivos no retorno de Jesus, amém por isso, porque não passaremos pela morte, seremos transformados para nunca mais morrermos. A pergunta que eu faço para você: hoje você decide entregar a sua vida a Jesus para se preparar para o seu retorno? Jesus está voltando. Todos os sinais apontam para isso. Nós já estamos no último sinal, que é a pregação do Evangelho. O fato de você estar recebendo esse vídeo, essa mensagem, significa que você é uma pessoa avisada. A pergunta que eu faço: quer você, nesse exato momento, pedir para o Espírito Santo te preparar para o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero orar por você, para que você decida aí onde você está, entregar a sua vida a Jesus, para que quando Ele voltar, quer seja se você dormir, acordar para nunca mais morrer, ou quer seja se você esteja vivo para nunca mais morrer e viver eternamente com Ele, que esse seja o nosso desejo e que essa seja a nossa oração. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Pai que está no mais alto dos céus, nós sabemos que há especulação quanto ao final dos tempos, mas o Senhor deixou na Tua palavra que os sinais, e o último sinal era a pregação do Evangelho. O fato de nós estarmos pregando, de nós estarmos ouvindo, nós sabemos que está muito próximo do final dos tempos e do retorno do Teu Filho amado Jesus. Portanto, hoje, mais uma vez, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita. Se nós tivermos de morrermos, queremos acordar quando o Senhor voltar para nunca mais morrermos. Se nós estivermos vivos, queremos ser transformados para viver com o Senhor eternamente. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, e isso nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.